estamos órfãos. Posso ouvir um amém? Não estamos órfãos. Em nome do Senhor Jesus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a minha palavra. O mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e que ela possa fazer a diferença na vida de todos os que estão cultuando conosco nesta noite, tanto aqueles que estão cultuando presencialmente como aqueles que estão cultuando virtualmente. Que todos sejam enriquecidos com uma palavra que vem do Teu coração para cada coração, que nessa noite a alegria de sermos filhos do Pai Celestial inunde todos os corações, de tal maneira que sintam segurança. Em nome de Jesus, que todos tenham essa convicção de que nós não estamos órfãos. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém. Todos podem se assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, tanto vocês que estão cultuando virtualmente, como aqueles que estão cultuando presencialmente. Seja bem-vinda, Nívia. E esposo, me fala novamente o nome do Marcos. É Nive, Marcos e Maria Fernanda, família linda. Os demais são frequentadores assim, com uma certa frequência. Não sei se há redundância em frequentador com frequência, mas vamos falando aqui. Não estamos órfãos. Eu vivi num universo sempre de bons pais. A paternidade é algo lindo demais. Mas durante muito tempo, quando a situação começou a ficar má no meio da sociedade humana, houve um crescimento no matriarcado. Então as mulheres passaram a ocupar uma importância muito grande dentro da sociedade humana. Eu me lembro de quando eu dava aula de religiões comparadas na FATAP. Eu fazia o terceiro horário, mas no horário anterior dava aula um professor de filosofia moçambicano, o Kazombo. E o Kazombo é de uma etnia que está debaixo do matriarcado. Ele tinha dificuldade para colocar artigo masculino em Deus. E ele batia de frente e era uma discussão.
E na maioria das vezes eu tinha que me deter, aí perdi uns 15 minutos da minha aula para conversar com os alunos que estavam inconformados lá na FATAP. Por quê? Porque ele queria dizer que Deus tem que ser tratado com artigo feminino. Aí procurei saber, então aí entendi que a etnia dele é liderada pelo matriarcado. Eu procurei me aprofundar um pouco mais e aí descobri que o que aconteceu, principalmente na África, a posição da matriarca ou do patriarca é muito importante. Eu louvo a Deus porque eu chego lá e eu sou chamado de pai, né? Quando chego na África. Na rua, assim, do nada, eu começo a ô pai. Por quê? Para eles, uma pessoa respeitável, uma pessoa referência, exerce o patriarcado. E isso leva aos pais das comunidades, que são em Angola os sobas, os régulos lá em Moçambique, os reis lá na Nigéria, por causa dessa posição forte. Mas quando existe um fracasso em um determinado momento na história da África, surgiu uma mulher que cresceu em termos de referência. E o matriarcado cresceu lá. Que é aquela que vocês sabem na Bíblia, que é a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, num primeiro momento, ela não veio para admirar Salomão. Ela veio para disputar, assim, ó. Ele é o paizão, eu sou a mãezona. Mais ou menos assim. Vamos ver quem é que tem mais sabedoria. Porque é assim. Quem é pai tem que ser sábio. Quem é mãe tem que ser sábia. E aí, quando ela começa a ver a sabedoria que Deus deu, porque houve um momento no qual Deus fez Salomão escolher. Ó, você quer ser rico ou ser sábio? Você quer riqueza ou quer sabedoria? E ele optou imediatamente por sabedoria. Só que com a sabedoria ele conquistou riquezas. Então ele trabalhou na relação causa-efeito. Não, a causa para ser verdadeiramente rico é a sabedoria. Então ele se tornou um paizão a ponto de ele conseguir resolver situações do tipo, né? 2 mulheres com 2 crianças e uma dorme por cima da criança e a criança amanhece morta. E ela começou a dizer, não, a criança que estava viva, essa é minha. A que morreu é sua. E houve aquela disputa, e isso foi levado até o rei. E o rei, naquele momento, ele tem que exercer um patriarcado. Ele falou, tá bom. É assim, todas as 2 estão dizendo que essa criança cada uma sua. Então, a criança, cada uma diz, é minha criança, é minha. Essa criança nasceu, saiu do meu ventre. Ele falou, tá bom, vamos resolver. Faz o seguinte, ó, me traga uma espada aqui. Eu vou cortar no meio. Dá metade para cada um, o problema está resolvido. Aí a verdadeira mãe gritou, falou, não, peraí, se é assim, pode entregar para ela. Aí o rei ficou sabendo quem era a verdadeira mãe. E entregou a criança para a verdadeira mãe. Aquela que falou, prefere perder, mas manter a criança viva. Então, tudo isso vai sendo admirado, as maneiras. A rainha de Sabá, ela permaneceu ali
vendo essas coisas. Só que ela já tinha deixado um legado muito forte de matriarcado nos povos. Sabá não é a Nigéria em si, mas era muito mais que a Nigéria. E ela deixou esse legado. Diversos povos foram liderados com o matriarcado. Por que nós estamos falando nisso tudo? Porque de uns tempos para cá, Deus tem mostrado que precisamos resgatar a questão do patriarcado. Pai é essencial. Paternidade é essencial. E se deixa de existir, ela é tão forte que Deus se pronuncia da seguinte maneira: quando teu pai e tua mãe te desampararem, teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá. Você não deixará de ter pai. Isso é muito importante. Deus coloca sempre o órfão, o estrangeiro e a viúva como menina dos seus olhos. Órfão, estrangeiro e viúva. Agora veja bem, Jesus ele só vai ficar, e ele não, a morte não foi só da parte humana, não. Ele morreu no todo, tanto que ele, como Deus, ele diz no início da revelação do Apocalipse, ele diz: estive morto e agora estou vivo. Então ele falou: não darei outro sinal a essa geração perversa e corrompida, a não ser o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem permaneça 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Jesus, 3 dias e 3 noites, mas só 3 dias e 3 noites. Ele falou: não pode ficar sem pai. Não pode ficar sem essa cobertura. Os 3 amigos da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são pais. Olha, o pai, na sua condição essencial, é pai, mas na sua condição funcional é pai. Jesus, na sua condição essencial, é o logos, é a palavra, é a expressão, é o verbo. Mas na sua condição funcional, ele se manifesta na nossa vida até como Pai da eternidade. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o Espírito Santo também é Pai ao ponto de ter sido ele quem fecundou o óvulo de Maria para o nascimento de Jesus. Então, não estão defendendo uma tese aqui sobre maternidade ou casombo, dificilmente, quase que de maneira impossível, pode estar me ouvindo, né? Que defende a tese do matriarcado para Deus. Eu não estou aqui para defender essa tese, mas eu estou aqui para defender a necessidade, a questão essencial do Pai. Jesus fica preocupado: eu vou permanecer 3 dias e 3 noites no seio da terra e a humanidade não pode ficar sem esse meu amor, sem essa minha cobertura. Ele diz: olha, enquanto eu estava com eles, eu os guardei, eu os preservei no teu nome que me desse. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Então existe uma preocupação em Jesus, e ele clama nessa oração sacerdotal, nessa oração intercessória. Ele quer que eles fiquem cobertos em termos de paternidade. E isso é tão importante. Paulo vai dizer o seguinte, que nós não recebemos o espírito de covardia, nós não recebemos o espírito de medo,
não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor. Mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O escravo, o servo, e até aquele escravo mais importante da casa, que era o aio, que era um pedagogo que ensinava as crianças de uma família, até ele não podia chamar o chefe da família de pai. Ele não podia clamar Abba, Pai, ou seja, o termo no original é Abba do aramaico e Pater do grego, koiné. O que traduzido, ou melhor interpretado, é papai, é esse nosso papai, papai do céu, paizinho querido. Então, só os filhos podiam ter isso. Mas Jesus, ele tem essa preocupação, por quê? Lá na revelação foi dado o seguinte encaminhamento. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paternidade é algo que você tem que preservar. Você não pode. Você vai ver Jesus ensinando a orar da seguinte maneira: Pai meu, é isso que ele ensina? É assim que você ora? Pai nosso. Quem está falando? Jesus. Que veio para ser o nosso irmão mais velho, para ser aquele que quitaria todas as nossas dívidas, porque na lei do resgate, quando alguém se endividasse a ponto de perder a sua própria liberdade, os destinos da sua própria vida, era necessário um parente mais velho, ou seja, um irmão mais velho, para quitar sua dívida. E Jesus era mais velho do que Adão, e ele é tão mais velho que ele é o pai da eternidade. E ele veio para quitar. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho. Olha o que ele estabelece na oração. Pai nosso. Né? Então, na oração, nós estamos falando. Pai nosso. É meu pai, mas é o pai de Jesus. Ele é o Pai celestial. É o Pai sobre todos os pais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu, é o pão meu? O pão nosso. Toda vez que você entender isso, a paternidade do Pai Celestial, toda vez que você for fazer uma refeição e agradecer, nesses termos, pão nosso, você está jantando, almoçando, sei lá, você estará fazendo a sua refeição na companhia dos dois. É tão importante aquilo que a gente entende como alimentação em família. Isso é tão importante, tão valorizado na Bíblia Sagrada, que você vê isso no Salmo 128. Né? O bem-aventurado, o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Então você vê nesse quadro pintado no Salmo 128, o entrelaçamento das duas famílias, a família do céu com a família da terra. Se você não sabia, fique sabendo que os dois triângulos na estrela de Davi, que é a estrela da vitória, nada mais é que a família do céu, composta por Pai, Filho e Espírito Santo, se entrelaçando com a família da terra, que é composta por
pai, mãe e filho. Nesse entrelaçamento acontece o quê? A vitória. E isso é visto por Jesus na sua oração intercessória como totalmente, como condição, que nós chamaríamos de condição sine qua non. É condição sine qua non, sim, estar debaixo da paternidade do Pai Celestial. Não posso sair debaixo da paternidade do Pai Celestial. Eu não posso ser uma mera criatura. Eu tenho que ser mais do que criatura. Tenho que ser filho. Criatura existem muitos. E aí você vai ver o que acontece no mundo. Como é que aparecem as criaturas. Nós estávamos falando isso esses dias aqui no púlpito, né? Aquilo que acontece exatamente nessas situações de gravidez aí indesejada e tantas coisas, né? A mãe não sabe como é o nome do pai, nem da procedência, de onde ele é, nem nada, não sabe nada disso. Agora, quando você coloca, você tem, como no Salmo 127, você está colocando Deus na sua vida. Se o Senhor não guardará, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será repousar tarde, dormir tarde, repousar cedo, comer do pão que penosamente granjeasses, porque assim dá eles aos seus amados o sono enquanto dormem. Os filhos são o quê? Herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta. Então, é o entrelaçamento. Essa paternidade, ela é potencializada, ela é empoderada pelo Pai Celestial. E Jesus tem essa preocupação nessa oração sacerdotal que nós estamos trabalhando aqui, nesses 7 domingos, sobre João 17. O que fizemos baseados na orientação direta do Senhor. Deus nos falou. Quero que vocês debrucem sobre o capítulo 17 de João por 7 domingos. E nós estamos executando. Então, nós não estamos órfãos. Eu me lembro, já falei algumas vezes aqui, na minha terra tinha um rapaz que, pela separação dos pais, saiu de casa, foi viver dormindo nos galpões, dormindo na porta das vendas lá, que não pode chamar de bar, lá era a venda. E ele dormia lá, começou a beber muito cedo e se tornou um dependente químico, né? No caso da droga líquida, né? E ele chamava, por questão até muito estranha, né? Ou paradoxal, Salvador. Nós o chamávamos de Lico. E ele, quando ele era assim, judiado, quando alguém tinha um comportamento hostil com ele, ele gritava: não me maltrate. Ele falava assim: Deus é pai e não é padrasto. Todo mundo quer se abrigar debaixo da paternidade do Pai Celestial. Jesus tem essa preocupação. Anteriormente ele havia dito, no capítulo 14 de João: não vos deixarei órfãos.
não vos deixarei órfãos. Então, se existe algo extremamente importante, que continuará mesmo na nossa condição, porque nós estamos na nossa salvação já em 3 tempos, né? Quanto ao nosso passado, nós fomos justificados. Quanto ao nosso presente, nós somos santificados. Quanto ao nosso futuro, nós seremos glorificados. Mesmo na glorificação, a paternidade celestial continuará sendo essencial. E Jesus não quer que nós fiquemos desabrigados, fiquemos desamparados, a ponto do Espírito Santo oferecer isso para todos nós, na boca do profeta. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Jesus se preocupa com isso, se preocupa com você, inclusive nessa noite. Se por desventura a sua referência em termos de paternidade é negativa, tem um pai totalmente, nós diríamos até no Lingala, Kakule. E aquele no Kikongo lá, falar assim, Mamumba Zambi, Deus incomparável. Então, por quê? Esse pai, ele não deixa. O seu pai pode ter alguma. Eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu tive um pai com uma referência espetacular, maravilhosa. Imperfeito, sim, mas referência espetacular de guerreiro, de protetor. Agora, você não pode se considerar infeliz se por desventura o seu pai terreno foi imperfeito, ou é imperfeito, é limitado, porque os seres humanos são. Você tem que imaginar que existe um Cristo interessado em que você esteja debaixo dessa paternidade do Pai Celestial. Ele fala assim: estando eu com eles, eu os guardei e os preservei em teu nome. Mas agora vou para ti. Enquanto eu estou no mundo, eu digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. E aí ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí ele entrega todos nós para esse Pai maravilhoso, esse Pai incomparável. Que você, que por desventura até hoje sofreu nesse déficit, porque existem pais terrenos que têm superávites, outros têm déficit. No meu caso, eu sou filho de um pai com superávit. Mas tem todos, tem muita gente, principalmente nesse tempo que a sociedade humana está vivendo, tem muito déficit. Mas você pode se abrigar debaixo das asas protetoras do Pai Celestial. O Pai Celestial, Ele está recebendo todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, para dar a cada um, no sentido individual, e para todos no sentido coletivo, um grande abraço. E dizer a todos nós: meus filhos, eu vos amo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se vós que vivi em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Glória a Deus. Hoje é dia de você se aproximar ou se reaproximar do Pai Celestial. Uma das coisas que eu, como terapeuta, ensino para os pais, para dar segurança para os filhos, é no abraço, colocar as mãos abertas exatamente na coluna. Quando abraçar, pai, abrace com a sua mão
em cima da coluna, assim atrás. Isso tem um efeito espetacular, maravilhoso, segurança. O Pai Celestial nos abraça todos os dias. Ele diz para o seu Filho amado, ele diz lá, e quando se isso está publicado lá no batismo do Senhor Jesus, este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Então, se ele faz isso com Jesus, que é o protótipo de filho, ele faz com cada um de nós assim também. Ele nos abraça. Ele está dizendo assim, olha, continue, seja firme, avance. Interessante, né? Nós temos aqui um Nicei. Não existe, dificilmente você vai encontrar uma palavra no Nihongo para sorte, boa sorte. Sabe qual é a palavra? É gambate. Dê o seu melhor, esforce-se, seja perseverante. E Deus faz isso todos os dias. O Senhor falou isso para Josué. Sê corajoso e forte. Todos os dias ele diz. Para cada dia ele tem um. Não temas, não temas. Você vai encontrar na Bíblia no mínimo 366 não temas. No mínimo. Porque ele diz todos os dias para você. Meu filho, levanta-te, põe-te em pé e eu falarei contigo. Porque Jesus nos recomendou. Pai, cuida deles. Eu vou ficar 3 dias e 3 noites ausente. Cuida deles, Pai. Cuida deles. E agora você tem um Pai, um Filho e o maravilhoso Espírito Santo cuidando da sua vida. Você pode dizer Pai nosso. Você pode dizer o pão nosso. Se sinta abraçado por Deus nesse instante. Grande Deus, eis-nos aqui agora como filhos do Pai Celestial. Nós podemos sem medos, sem temor. O Senhor não nos deu o espírito de temor, não nos deu o espírito de covardia, não nos deu o espírito de escravidão, mas nos deu o espírito de fortaleza, com o qual nós dizemos, Abba, Pai. Nós podemos te dizer, ó Pai Celestial, Papaizinho querido, Pai amado, e o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos abraça, nos dando essa coragem, essa firmeza todos os dias, todos os dias. Põe-te em pé e falarei contigo. Todos os dias nós dizemos, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança antes de nos deitarmos. Mas de manhãzinha dizemos, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Paizinho querido. Eu sei que é uma coisa assim, bem nossa, né? De dificuldade de expressão, mas podemos dizer obrigado porque o Senhor atendeu a oração do Teu Filho amado Jesus Cristo. E não só cuidou da humanidade nos 3 dias e 3 noites, o Senhor continua cuidando de cada um de nós.
não estamos órfãos. Muito obrigado. Glória, honra, louvor ao nome do Pai querido. Amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar?